Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Tem início a programação ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Uma brilhante realização da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e sessão de atividades culturais. Com muita honra, convidamos, neste instante, para dar início ao bate-papo sobre autismo além da infância, a senhora Ana Paula Ferrari, representante da Moab Goiânia. Convidamos o senhor Tiago Florencio de Abreu, Asperger e jornalista. Convidamos a senhora Mariluce Caetano, fonoaudióloga e diretora da AFAAG. Senhoras e senhores, amigos presentes nesta manhã, aqui no saguão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, dando início a abertura da programação do Dia Mundial da Conscientização ao Autismo, eu tenho a honra de passar a palavra à senhora Ana Paula Ferrari, representante da Moab Goiânia. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito bom estarmos juntos, que a gente precisa, desse encontro. A gente troca essa energia, a gente troca informações e a gente se acolhe. Então, meu nome é Ana Paula, eu sou jornalista e aqui em Goiânia eu coordeno o movimento Orgulho Autista Brasil, que é o Moab. E sou mãe do Jonas. O Jonas tem 8 anos, é um autista grave que tem deficiência intelectual acentuada. E então a gente tem uma caminhada de 8 anos. O Jonas ainda é criança, mas já saiu daquela primeira infância. Então a gente começa a sentir novas situações, situações mais complexas. A gente começa a se deparar com novos desafios. Felizmente, Jonas está na escola regular, está incluído, tem uma profissional que o acompanha, especializada em psicopedagogia, vai com ele para a escola todos os dias, fica na escola e retorna com ele. Jonas consegue ficar na sala de aula, cada dia um pouquinho mais. Consegue fazer as atividades todas adaptadas para ele. Então ele não tem atividade conforme os coleguinhas, às vezes uma ou outra. Ele tem atividades próprias para a situação dele. Isso eu acho muito importante, porque eu fico me pondo muito no lugar do Jonas. É uma criança que tem autismo, ela tem dificuldade de compreender o contexto. Onde que eu estou? Que lugar é esse? O que significa isso? Eu, às vezes, me questiono se ele sabe o real significado do que é a mãe para ele, quem que é ele, e o que é a escola. Eu acho que esses conceitos ainda estão sendo construídos. Então, você imagina uma pessoa que não compreende muito bem o ambiente, não compreende as relações. Aí ela está num ambiente coletivo, com muitas pessoas, e fazendo atividades que ela ainda não vai entender. Vai ficar muito chato para ele, Então, graças ao conhecimento científico, nós conseguimos ter acesso à idade de desenvolvimento dele. Fizemos uma avaliação individualizada e chegou-se a uma idade. Então, ele tem uma idade hoje máxima que ele pontua de 2 anos. Então, com isso, a gente pode tentar olhar para ele e visualizar essa cabecinha de 2 anos. Esse desenvolvimento, esse entendimento de, no máximo, 2 anos. E aí a gente pensa, que tipo de atividade que uma criança de 2 anos pode fazer? Que ela conseguiria compreender e fazer. Então, a partir disso, nós elaboramos. Muitas vezes fui eu que elaborei. A gente fica bem cansada com esse trabalho de mãe, porque é um trabalho, é uma mãe que tem um trabalho além do esperado de uma mãe convencional. Porque muitas coisas estão atrasadas. Não é só o intelectual, a parte física também está atrasada. Então, trocar uma roupa, comer uma comida, fazer a higiene, tudo isso está com atraso. Então, você imagina, o trabalho da mãe no dia a dia, e o tanto que é importante esse contato da mãe com essa criança, Tanto que é importante ter tempo, não é só tempo de qualidade, mas estar com essa pessoa.
conviver com ela no dia a dia, participar desse almoço, participar desse banho, pelo menos uma vez no dia do banho, participar de uma refeição pelo menos. Então, realmente, a mãe, ela deve trabalhar fora, que eu sempre trabalhei e gosto, mas também tem que ter o horário reduzido para poder estar convivendo, ajudando no desenvolvimento, no exercício diário de treinamento dessa pessoa, para ela conseguir depois ter autonomia. Então, nós estamos nessa construção, na construção de autonomia, na construção de conhecimento na escola. É algo também muito oneroso. É algo que foge daquela programação financeira que a gente possa imaginar para uma criança típica. Foge bastante. E aí, né? Até que ponto que a gente consegue levar isso sozinho? A família, só o pai e a mãe, ou muitas vezes só a mãe. Então, são todas essas questões aqui que a gente tá para colocar e para conversar em conjunto. Nós estamos aqui com a Marluce, que é uma fonoaudióloga, também é mãe, já de um adolescente, pré-adolescente, né? E estamos aqui com o Tiago. O Tiago, ele já é um jovem adulto, já está iniciando a profissão dele. E eu acho muito importante a gente fazer essa troca de informação, né? Então, eu vou passar o microfone agora para o Tiago fazer uma breve também fala dele. E depois nós vamos começar um bate-papo mais dinâmico. E vocês vão poder fazer perguntas, tá, gente? Ou comentários, se vocês quiserem fazer pontuação, trocar a experiência de vocês. Eu sei que tem outras mães aí também, né, que estão aqui. Então, é muito importante a gente se conhecer e se reconhecer. Olhar nos olhos, saber que a gente tem algo em comum, que a gente participa dessa vida de uma pessoa que tem a síndrome do autismo. E também ver os próprios autistas aqui, né? Como é bom a gente estar junto, ver eles adultos, ver eles produzindo, ver eles criando, que nós depois vamos assistir um show muito interessante de umas pessoas que a gente aprecia muito, que é o Maurício e a Kelly. Tá? Então, vamos ouvir um pouquinho o Tiago. Bom dia a todos. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite, né? É sempre interessante, né, utilizar essas datas para reflexão, para pensar um pouco, né, qual o espaço, qual a relevância, né, dos autistas na sociedade hoje. E eu, como Asperger, que é diagnosticado não há muito tempo, fui diagnosticado em 2014, é um prazer, né, ter esse contato, de estabelecer, de falar um pouco também da experiência, ainda mais com um tema que, para mim, particularmente é muito relevante, que é a questão do autismo além da infância, né? Principalmente relacionado à síndrome de Asperger, né, que desde o DSM-5 foi incluído, né, digamos assim, como um autismo leve, né, somente sobre essa terminologia. A realidade de pessoas Aspers, no geral, é de um diagnóstico tardio. Então, eu conheço aí cerca de 11 Aspers, assim, né, desses últimos anos para cá. E a pessoa, dentre todos eles, o que foi diagnosticado mais cedo foi diagnosticado aos 14 anos. Alguns foram diagnosticados com 26, outros com 22 e por aí vai. Eu fui diagnosticado com 18. Desde lá para cá, de lá para cá, a minha vida melhorou bastante, tanto em termos de socialização, quanto em termos de autocrítica, quanto em termos também de entendimento do meu espaço, né? Digamos assim, das minhas funções sociais no espaço. E enfim, eu fico bastante grato assim, pelo convite. Nos últimos tempos também posso falar assim, com relação à minha experiência. O meu próprio entendimento também sobre o diagnóstico me ajudou também bastante no aspecto profissional. Eu sempre tive alguns interesses acadêmicos bem específicos e aí, a partir desse contato com o diagnóstico, eu pude focar também em algumas coisas que fossem maior do meu interesse. Eu estou quase terminando a minha graduação em jornalismo. Satisfatoriamente, não reprovei nada até agora. Vou fechar nos 4 anos. E eu já trabalho com jornalismo já tenho mais ou menos uns 6 anos, né? Agora, de forma mais estruturada, nos últimos 2 anos. E eu estou tendo um certo êxito, né, digamos assim, acadêmico e profissional,
graças também ao processo que eu passei após esse diagnóstico, né? Então eu acho que, assim, eu fico muito satisfeito por esse bate-papo hoje. Espero que vocês façam bastante perguntas, algumas até complexas, porque ao mesmo tempo em que eu vou aprendendo, vocês também aprendem e a gente vai somando essa troca entre nós. Enfim, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Mariluz, fonoaudióloga. Também sou mãe hoje de um adolescente de 14 anos. Meu filho é um autista moderadamente severo e estamos aí no sentido de buscar políticas públicas, melhores condições de atendimento, melhores profissionais, né, qualificados, para que a gente possa ter uma qualidade de vida desses pacientes e também no caso do meu filho. Eu fico muito feliz, Tiago, de poder ter participado desse processo aí com você, né? Tiago, Maurício, são pacientes, né, dos quais realmente foram diagnosticados bem mais tardiamente. É um prazer estar aqui com vocês, né, buscando essa troca de informações e espero, né, as perguntas e vamos somar. E após a apresentação da mesa, né, muito obrigado às palavras da Ana Paula Ferrari, o Tiago Florencio de Abreu, jornalista, também a Mariluce Caetano, fonoaudióloga, né, e diretora da AFAAG, obrigado pela presença. A gente vai abrir para as perguntas. Pessoal que queira fazer perguntas à mesa, fique à vontade, basta apenas levantar, né, o dedo, que a gente vai até aí, você identifica, falando de onde você é, a origem, quem você representa, e encaminha a sua pergunta até a mesa. Fique à vontade. Alô? Bom dia, meu nome é Adelton Alves, sou professor aposentado, pertenço ao Grupo Amigos de Campinas e à Associação dos Moradores de Campinas. Olha, eu passei pelo processo, fui professor, mas eu estudava em apostilinhas, em fotocópias. Nós não tínhamos um acesso à capa dura, que é o livro, né? Que é a maior fonte de informação e é o quê? Comprovado que é científico. Então, eu fui muito mal preparado como professor. Eu entrei numa visão reprodutivista, colocar o aluno em fila, agradar as diretoras, o silêncio. Da aula, sou professor de educação física, da aula em espaço pequeno, um quintal para dar aula para crianças. Depois que eu comecei a trabalhar no colégio grande, eu percebi que eu era muito mal preparado. Então, isso compra o quê? A educação. Nós, professores, não somos preparados, não. Não é só no autismo, em geral. Porque antes a gente chamava a criança de encapetada, endemoniada. Hoje é imperativo, a gente não tem essa preparação. Então, eu depois fiz uma pós-graduação, fui dar aula em Anicuns. Gente, eu aprendi mais com os alunos que os alunos comigo. O curso de pedagogia. É muito importante, a pedagoga, não vou falar que é a principal, mas é um dos pontos principais dentro da escola. A ausência do psicólogo na escola. Isso causa para nós uma má preparação. Eu estava prestes a aposentar, foi uma menina, uma psicóloga, trabalhar na escola que eu ministrava as aulas, metade da minha idade. O que eu aprendi com essa menina foi muito grande. Eu não sei porque os colégios, tanto a iniciativa privada como a pública, não tem um psicólogo. O que é isso? Nós estamos mexendo com seres humanos. A educação é geral. A gente vê através até fakes das redes sociais sobre o autismo, a gente vê experiência individual, não coletiva. Nós passamos pelo processo tão grande, tão ruim, que às vezes, como professor, a gente dá nota 10 para o aluno comportadinho, a Mariazinha bonitinha, o Zezinho sentadinho, e esquece das crianças para lá e para cá, as peraltas, como eu falei, demoniadas. Então nós estamos passando pela essa educação brasileira, porque a educação é tudo, no ensino escolar, a má preparação dos profissionais. Então eu perguntaria o seguinte: atualmente, o autismo
é doença ou é comportamento? Obrigado, pessoal. Muito obrigada pela sua fala. Realmente, nós vivemos esse ano, a gente teve lá na escola do meu filho um projeto que chama Autismo na Escola. É um projeto lá do Mato Grosso, que uma psicóloga, mãe de 2 autistas, uma grave e um Asperger, ela encabeça esse projeto voluntário. Ela faz visita às escolas. Ela já foi até uma tribo indígena, em que tinha uma criança autista, o pai, pedagogo, índio, chamou e ela foi. Eu achei isso assim demais, porque as tribos indígenas, elas não tinham esse acolhimento, e partindo do próprio pai, eu achei assim fantástico. E o pai pedagogo convidou, ela foi, fez o projeto, distribuiu esses informativos, umas cartilhas, e principalmente ela demonstrou, é muito dinâmico, ela demonstrou como é o comportamento e por que ele acontece, os comportamentos diferentes. Então o autismo, ele é uma síndrome de origem genética, que combina com fatores ambientais, então ela se manifesta. Como que é o sintoma principal do autismo? A gente pode entender 2 sintomas básicos. É a questão do comportamento e a questão da comunicação. Tem uma dificuldade de se expressar, de compreender a comunicação como processo todo, não só de fala, né? E tem a dificuldade também de se comportar. Tem um comportamento diferenciado, muitas vezes precisa mexer o corpo, precisa movimentar as mãos ou os pés, às vezes encontra um movimento que dá uma certa tranquilidade ou uma certa alegria, e aquela pessoa fica fazendo aquele movimento. Então, são sintomas que também ajudam a regular aquela pessoa, mas que a gente pode ir direcionando para outros comportamentos, que a pessoa vai se sentir melhor. É um processo. Então, sobre a questão da escola, nesse projeto que essa senhora teve, que ela vem a convite, ela está no Face, né? Ela esteve na escola e ela falou, o principal lugar, o principal tratamento não é no consultório. Ela mostrou, não é o individual, é na escola. A escola é o principal espaço. E é mesmo, porque lá que a criança vai encontrar outros mais ou menos da sua faixa etária. E que ela vai o quê? Tentar interagir, pode até ter uma interação depois mais elaborada, melhor, vai melhorar na interação. Mas sozinha não é matricular a criança ou o adulto na universidade, que ele entre na universidade. Isso é a primeira etapa. E a etapa 2? A primeira etapa é aceitar a matrícula, possibilitar o acesso. E a etapa 2 é a acessibilidade na escola ou na universidade. A acessibilidade é materiais, além de materiais, de recursos materiais, recursos humanos em formação continuada. Olha, essa formação continuada é esse momento que nós estamos tendo aqui, de melhorar a nossa ideia sobre o tema, fazer, criar os conceitos mais adequados, para quando a gente estiver na prática, em contato com essa realidade, a gente possa interagir de forma mais assertiva, gerar bem-estar nesse relacionamento seu com aquela pessoa. Organizar a equipe, organizar a rotina. Então, esse momento aqui eu classifico como um momento também de formação, de informação e formação. Então, a formação é continuada também para a família, porque tem hora que a gente fica esgotada fisicamente, porque é um trabalho braçal, muitas vezes, de conduzir aquela pessoa, de mostrar como que faz, como que abre, como que fecha. Ela dá conta, às vezes, sozinha, mas tem a recusa, porque não entendeu, porque não gostou da primeira experiência ou da segunda, ou ficou com algum trauma em alguma experiência, ela recusa. Aí você tem que ter o trabalho braçal, além do intelectual e do emocional. Por que o intelectual? Porque você tem que ter estratégia, é um trabalho de inteligência. Não vai pensando que é assim, na intuição, vamos ver como é que vai acontecer. Tudo bem que essa parte também é importante.
você sentir o outro, você ver como que o outro está naquele dia, então você vai adaptar mais ainda, de acordo com o sentimento que ele está te passando naquele momento. Se ele está mais agitado, eu tenho que adaptar o meu plano já adaptado. Porque naquele dia, aquele plano adaptado precisa de um ajuste a mais. Então é claro que tem que ter a intuição, esse feeling, mas a gente tem que ter um planejamento, tem que ter um estudo, né? Então a aula de educação física, que o professor diz que eu acho, assim, eu classifico como uma das principais momentos dessa pessoa com a síndrome de Asperger, com o autismo em si. Porque altera muito o motor. Então, se o educador físico tem um conhecimento de psicomotor, de como ele trabalha o psique com o motor, ele vai conseguir desenvolver atividades lúdicas, prazerosas, que vão equilibrar esse emocional, ajudar esse comportamental, e aí depois ele vai para a sala de aula ou mais tarde em casa, ele consegue relaxar, ele consegue elaborar. Eles ficam, as pessoas com a síndrome de Asperger e o autismo, nessa etapa de neuromotor, muito tempo. Às vezes desenvolve o intelectual, mas ele ainda continua precisando de ter uma atividade física mais intensa e constante do que a maioria das pessoas. Então é importantíssima a aula de educação física. Um educador físico, ele tem um poder imenso de desenvolver uma pessoa com o transtorno do espectro autista. Então, ele pode trabalhar de forma individualizada. Em alguns momentos, olha, agora eu vou pegar o coleguinha, vou deixar a turma fazendo uma atividade mais coletiva e vou trabalhar mais individualmente. Depois vai trabalhar a turminha para fazer uma atividade em grupo. Às vezes vai negociar com a escola um tempo a mais, ou uma intervenção a mais para aquelas crianças que estão mostrando que é benéfico, que é necessário. Porque não adianta condicionar ela a ficar sentadinha na mesa, se o corpinho dela está precisando se movimentar. E aí movimentar como? Passar num túnel, rastejar, pular no trampolim, usar bola de pilates ou outras bolas, usar balão, a bolinha de sabão, traçar uma linha no chão, ou mesmo aquele slackline. Enfim, a gente pode ser criativo. Se tem material, tudo bem. Se não tem, pode utilizar uma sucata. Às vezes a própria família pode ser orientada a elaborar um brinquedo para a própria criança, que eu acho que é um sentimento, que eu não sei se de todas as mães, mas a gente tem uma dificuldade de brincar com os nossos filhos. Eles geralmente não buscam a gente por brincar, e às vezes eles não se interessam muito, é rápido, né? Ou não sabem brincar do jeito que a gente espera. Então, às vezes, é uma questão de fazer um brinquedo. Às vezes, aqueles brinquedos ou aqueles instrumentos que a gente disponibiliza, para ele não é interessante. Mas se eu criar, às vezes, uma adaptação naquele brinquedo, já vai ser. Então, é muito importante a escola. Vou passar aqui para a Marluce, para o Tiago também, falar um pouquinho, né, o que eles veem desse processo da escola. Bom, eu, pela experiência, hoje meu filho tem 14 anos, ele não está mais na escola. Por qual motivo? A inclusão, a não aceitação das dificuldades dele. Os profissionais, como o professor falou, muitas vezes os profissionais não estão qualificados para o atendimento. Eu acho que ainda falta muito. Eu admiro muito o papel da Ana Paula, realmente assim, de buscar aqui no estado de Goiás, né, visto que ela veio de fora, esse trabalho de persistência, porque realmente é uma caminhada, é uma luta diária, e o que a gente percebe é que ainda falta muito para se chegar, né, ao que a gente almeja mesmo para atendimento e para a escola. A escola realmente é assim, o nosso, né, braço direito, mas ainda falta muita coisa. Vou falar da minha experiência como estudante. Minha relação com a educação física, especificamente no ensino fundamental, era de amor e ódio. Amor no sentido de que era um momento de extravasar mesmo, né? E um momento de ódio porque você tinha a casta, os estudantes mais habilidosos, que eles ficavam nos melhores times, eles faziam as melhores atividades, e estudantes como eu ficavam no banco de reservas ou observando os outros, né?
E a partir disso também, eu também considero a questão da educação física um ponto muito importante para o desenvolvimento, né, eu falo na questão do Asperger, até porque na minha experiência de universidade, eu sou atendido lá, né, pelo grupo do Saudavelmente, que é o serviço psicológico, né, da Universidade Federal de Goiás, e ao mesmo tempo eu comecei a desenvolver algumas atividades com a Faculdade de Educação Física para também diminuir tensões, diminuir ansiedade, esses aspectos. Comecei a fazer academia. Meu contato com a academia foi péssimo porque eu tive muitas crises alérgicas, o próprio ambiente não era muito receptivo e aí eu tentei 2 vezes fazer e desisti. Agora eu comecei a fazer natação, que também melhorou bastante, tanto o aspecto de diminuir a tensão, diminuir a ansiedade, como também de exercitar o corpo. Eu acho que pelo menos na questão Asperger, nós temos uma relação de pouco entendimento ou até mesmo de tensão com o próprio corpo, né? Uma das características assim, mais destacáveis sobre a pessoa que tem síndrome de Asperger é o sentido dela ser extremamente racional e pouco emocional, não no sentido de não ter emoções, mas no sentido de não saber lidar ou interpretar com elas. E o próprio ato de você conhecer o seu corpo, de saber os mecanismos, né, de você estar em harmonia nesse sentido, se faz fundamental, né, para o sujeito. Então, eu acho que existem muitos desafios, né, no universo das instituições públicas. Eu acho que as turmas são muito grandes para trabalhar com estudantes tão diferentes, tão diversos. É muito complicado. Geralmente também, essas turmas, né, geralmente de atividade de educação física, elas trabalham um esporte específico. Só em instituições de maior porte você tem uma variabilidade de ações, de esportes, né, e o estudante escolhe aquilo que ele gosta. Por exemplo, eu fiz meu ensino médio no IFG, que fica ali perto do Mutirama, e lá você poderia escolher a sua modalidade. Então você poderia fazer ergometria, você poderia fazer musculação, você poderia fazer handball, você poderia fazer futsal. Isso te dá uma liberdade muito grande de você escolher aquela atividade física que combina mais com você. Agora você tem ambientes de escolas de porte menor que você não tem essa opção. Ou você se adequa, ou você fica à margem. E o que acontece, na maioria das vezes, é que o Asperger, e eu acredito provavelmente que os autistas moderados e severos, fiquem mais à margem ainda dentro desse processo. E é algo a se pensar, né? O universo da educação tem muitas possibilidades e também muitos conjuntos de somatização de problemas, né, do sujeito. E eu acredito que a educação física seja um elemento muito preponderante nisso. Assim, eu tenho muitas memórias sobre a minha época de educação física e muitas delas são muito ruins, né? Mas enfim. Vou fazer uma pergunta para o Thiago. Thiago, diferenciar o Asperger e o autista, né? Queria que você falasse um pouco. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: a sua profissão, você escolheu por amor ou foi por uma influência de algo que te chamou a atenção? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, te parabenizar, que você tem uma oratória muito boa, você fala muito bem, parabéns, né? E o seu convívio social antes da sua graduação lá, você tinha já essa facilidade? Você sobressaía entre os amigos que você convivia no seu ciclo de amizade? Essas 3 perguntas aí são para te deixar à vontade. A primeira pergunta é a diferenciação, né, de síndrome de Asperger e autismo, né? A literatura médica sobre autismo ela é muito recente, né? Se a gente for pensar que as primeiras definições ali do Han Asperger e do Leo Kanner são da década de 40, em pleno contexto de Segunda Guerra Mundial, até hoje eu acho que a literatura médica na área do autismo é muito ruim, muito pobre, e eu tenho, assim, particularmente várias discordâncias, né? Inclusive com essa questão do Asperger e autismo, qual que é o lugar do Asperger dentro do autismo, né? Eu acho que, por exemplo, o DSM-5, quando ele aglutinou tudo em uma categoria só, eu acho que ele empobreceu os termos. Eu acredito que sim, colocar as pessoas em caixa são um problema, mas eu acho que a síndrome de Asperger é um universo tão vasto e tão complexo que classificá-lo apenas como autismo leve é reduzir demais, né?
Mas eu acredito que sim, Asperger, por exemplo, faça parte sim desse universo do autismo. É claro que algumas características se diferem. Por exemplo, uma característica bastante evidente na questão do autismo, tanto moderado quanto severo, é a questão da comunicação, né, da verbalização. Os Aspes, no geral, são muito verbais. Só que eles são verbais num sentido mais individual, no sentido de você falar excessivamente de si, de você falar daquele conjunto de coisas que estão ali no seu universo de interesses, e você não poder estabelecer, digamos, dessa forma, o diálogo, né, entre as outras pessoas. Ao mesmo tempo que outras características, elas são semelhantes, mas elas se manifestam de formas distintas, né, como, por exemplo, a questão das emoções, né, de você entender as suas emoções, de você poder falar sobre elas, de você poder entender aquilo que você está sentindo. Porque na minha convivência com Asperger, com outras pessoas, uma coisa que eu já percebi e que chega a ser até cômico em determinadas situações, é que nós conseguimos falar sobre os efeitos práticos, sobre um discurso científico, sobre de como, por exemplo, a ansiedade se manifesta no ser humano, mas a gente não consegue descrever a ansiedade se manifestando em nós. Entende? Então a gente consegue falar que a ansiedade é X e Y, mas a gente não consegue falar como é que essa ansiedade ela ocorre dentro de nós. Então existem essas tensões. O que eu acredito assim com relação a Asperger é que a minha expectativa é que o próximo DSM, ele revise isso. Eu acho que síndrome de Asperger ela tem que ser reafirmada como parte do autismo, mas eu particularmente, por exemplo, acredito em vários níveis de Asperger, sabe? E além de tudo, considerar que geralmente quem tem síndrome de Asperger tem uma comorbidade, desenvolve alguma coisa além de Asperger, justamente pelo histórico de convivência ruim socialmente, na escola e tudo mais. Então, é muito comum que um Asperger também tenha depressão, fobia social, às vezes transtorno bipolar, e uma série de diagnósticos conjuntos que às vezes faz com que a pessoa nem saiba que ela tenha Asperger, mas ela seja levada a Asperger por causa dos outros diagnósticos que ela tenha. Por exemplo, quando eu comecei a ler sobre Asperger, eu comecei a ler por causa de depressão. E aí eu comecei a ler algumas coisas associadas até que eu cheguei à síndrome de Asperger. Mas se não fosse pelas comorbidades, eu acho que eu demoraria muito mais para saber sobre o meu histórico como Asperger. Eu estou tentando lembrar da segunda pergunta. Ah, sim, a questão do curso, a questão da profissão, né? Do que você escolheu, né? Se você foi por uma opção pessoal ou algo que te chamou a atenção, que te levou. A minha escolha pelo jornalismo, ela foi meio que desde a infância. Eu sempre tive 3 interesses maiores, pelo menos ali até a fase dos 8 anos. O primeiro era o jornalismo, eu achava bastante interessante o discurso jornalístico e tudo mais. O segundo era eletrônica, eu gostava muito de aparelhos eletrônicos. E o terceiro era a música. O jornalismo, ele possibilitou que eu juntasse tanto meu interesse pela música quanto pelo jornalismo em si. E eu acabei escolhendo esse curso. No início foi um desafio, porque o jornalismo, assim, eu acho que como todas as áreas tem os seus estereótipos. Então, você ainda tem aquela noção de que o sujeito jornalista é aquele que consegue estabelecer vínculos em entrevistas, que consegue discursar bem e tudo mais, quando, na verdade, para você ser um bom jornalista, você tem que ser um bom observador da realidade que te cerca. Eu acho que o Asperger, em geral, ele consegue ter um aspecto crítico muito bem desenvolvido para atuar numa atividade jornalística. Então, quando eu entrei no curso de jornalismo, eu estava nessa crise. Eu continuo nesse curso ou não continuo, né? Porque essas questões dos estereótipos estavam muito em volta, assim, na minha mente. Mas eu fui aprofundando o contato com o curso e fui vendo que as coisas não eram bem assim, que eu conseguia me encaixar muito bem no jornalismo. E a minha experiência no curso hoje é muito boa. Tanto é que, pelo fato de eu ser Asperger, eu acabo tendo interesses em certos aspectos do jornalismo que a maioria das pessoas não se interessam. Eu gosto muito, eu acho que uma característica muito geral dos Aspes é o interesse pela área acadêmica, pela pesquisa, pelo método científico. E a área da pesquisa não é uma área muito forte dentro do jornalismo. Os estudantes, eles gostam do mercado, eles gostam de produzir essa coisa mais prática. Eu já gosto do campo mais teórico, então isso também me dá muitas possibilidades dentro do meu próprio curso. E a terceira pergunta é o quê? Me desculpe. Terceira pergunta, porque como eu te falei, você tem uma oratória legal
se sempre foi assim, você sobressaía no seu convívio, né? Que despertava a atenção de alguém, sempre foi assim? O discurso formal sempre fez parte, assim, da minha vida. Eu tive um certo atraso na fala. Assim, não no sentido de não saber falar, mas a suspeita da minha mãe é que eu sabia falar, mas eu não tinha interesse em falar. Basicamente assim, eu só comecei a falar depois dos 2 anos. Ela consultou um médico, porque assim, no histórico da família da minha mãe tem muitos casos de epilepsia. E tem casos também de pessoas com surdez e coisas assim. Então ela tinha a suspeita de que eu era surdo. Então ela procurou um médico para saber o que era. Ele falou que eu não era surdo, mas que eu tinha língua presa e precisava fazer cirurgia. Quando eu cheguei na cirurgia, outro médico foi examinar e falou: esse outro médico está louco, ele não tem língua presa. E aí ele começou a conversar com ela para investigar o porquê que eu não falava. Aí ele perguntou para ela: você se comunica com ele? Minha mãe: não, ele não fala, né? E aí ele falou: não, matricule ele numa escola que provavelmente vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento. Pouco tempo depois que eu fui matriculado, eu comecei a falar, e o primeiro nome que eu falei foi o nome da minha professora. Mas essa questão da linguagem, da formalidade, sempre foi um problema socialmente para mim, porque eu sempre era taxado de arrogante, de esquisito e coisas do tipo. Então, assim, meu convívio, a questão da linguagem era, na verdade, um problema socialmente. O pessoal via de uma forma muito negativa. Mas eu particularmente, nunca tive problema com isso. Isso é o que define minha identidade, né? E eu acho que isso precisa ser abraçado. Quando eu fui diagnosticado com a síndrome de Asperger, eu pude entender alguns aspectos da minha autocrítica, porque é o seguinte... O processo da adolescência ele é complicado para qualquer pessoa. No caso do Asperger, você somatiza uma percepção crítica das suas dificuldades de socialização com as outras pessoas. Eu acho que no período da infância você tem uma compreensão, pelo menos no meu caso eu tinha compreensão, mas eu não sabia o que fazer para mudar esse paradigma de ter poucos contatos, das pessoas me odiarem, coisas do tipo. Quando eu entrei no ensino médio e eu passei por esse processo da adolescência, somou-se esse processo de autocrítica muito mais alto com uma queda da autoestima. E aí, quando eu comecei a ler sobre Asperger, eu comecei a entender alguns motivos pelos quais as pessoas não se interessavam em socializar, ou, ao mesmo tempo, de por que eu afastava e não conseguia manter esses vínculos com as pessoas. Então, diante desse processo, o que eu fiz foi meio que um experimento de laboratório. Nessa época que eu comecei a ler sobre Asperger, eu estava começando a trabalhar. E eu tinha alguns colegas de trabalho que eles tinham a minha faixa de idade, a gente tinha um contrato temporário, e eu falei, eu vou estabelecer um vínculo com essas pessoas, porque eu tenho 18 anos, não tenho amigos, e se eu não estabelecer um vínculo duradouro com pessoas agora, quanto mais velho eu ficar, mais difícil. E aí eu comecei a avaliar cada dia o que eu poderia fazer de correto e errado. O que aconteceu? Eu comecei a acertar muito mais do que eu acertava anteriormente. Eram pessoas mais assertivas e que mantiveram contato, eles são meus amigos até hoje, eu já tenho uma amizade de uns 5 anos, mais ou menos, com eles. E, consequentemente, isso me fez aprender muito mais do que eu sou, como indivíduo, e também do que as pessoas esperam socialmente. É claro que tiveram erros no meio desse caminho, existiram situações constrangedoras, mas hoje eu me sinto muito confortável. Com relação ao meu curso, com as pessoas da minha turma, eu não tenho uma proximidade muito grande, não me identifico muito com eles. E assim, eu não tenho problema com isso, porque eles também têm os vínculos deles, né, e tudo mais. Mas hoje eu não sou uma pessoa solitária, e isso acho que já é um sentido bastante satisfatório. Oi, boa tarde. Tá ligado, né? Eu queria fazer uma pergunta agora para a Mariluce. Eu faço parte do grupo da AFAG aqui, e eu queria que você falasse, Mariluce, da alimentação para o autista. Os tratamentos alternativos, que hoje são, na verdade, assim, muitos dizem, não existe comprovação científica, né? A alimentação, na verdade, ela faz bem para todos. Então, a gente sempre foca no quesito da dieta sem glúten, sem caseína, sem corantes, sem conservantes. Para algumas crianças
mais alérgicas, né? Os autistas têm muitos problemas alérgicos, respiratórios, muitos problemas gastrointestinais. Então, assim, a dieta, ela veio para agregar no tratamento dessas crianças, né, adolescentes, adultos. Então, ela é de suma importância, porque em alguns casos, a alimentação, por exemplo, com bastante açúcar, ela vai deixá-los mais agitados. Isso não só para autistas, para todos. O glúten, ele dá um inchaço, né, na barriga, então isso desencadeia comportamentos ruins, que são os comportamentos disruptivos, né, de autoagressão, de heteroagressão. Então, são tratamentos que hoje as pessoas têm um conhecimento maior e que, em muitos casos, faz uma diferença muito grande, mas que é interessante seguir, né, o protocolo corretamente, porque não é de um dia para o outro que isso vai ser resolvido. É necessário exames, né, uma orientação médica, né, isso é de suma importância, mas faz diferença, assim, eu vivo isso, então eu vejo que faz muita diferença se meu filho come um chocolate que não tem o açúcar e se ele come um chocolate que tem o açúcar, né, se ele toma o leite, que seria um leite vegetal, se ele toma um leite que seria de origem animal. Então, hoje a gente tem na internet também que nos dá mais apoio, que vocês podem buscar lá a dieta sem glúten, sem caseína, sem corante, sem conservante. Os corantes, por exemplo, eles funcionam na maioria dos autistas como opiáceos. O que seria isso? É como se fizesse o mesmo efeito de uma droga, né? Uma cocaína, uma maconha. Então, tem muitas crianças que, por exemplo, comem algum determinado, por exemplo, eu falo que são isopor, skinny, essas coisas aí. E depois de mais ou menos uns 20 minutos, os meninos estão virados, eu vou usar o termo, no giraia, né? Querendo pular, saltar. Aí você fica assim, mas o que está acontecendo? Então, são as toxinas desse alimento que vai para o cérebro, né? Que nós consideramos isso como veneno, e a criança fica totalmente desregulada. Estou falando criança, mas assim, no geral, gente, isso é para os bebezinhos, criança, adolescente e adulto. A dieta faz diferença, sim, não só para autistas, né? Então, se você puder usar o mais natural possível, o mais orgânico possível, vai fazer muita diferença na vida e na qualidade de vida, né, de quem está dentro aí do espectro. Então, existem vários protocolos, né? Existem protocolos que a gente chama de antiparasitários, que são protocolos focados principalmente no período da lua cheia, onde a gente escuta muito no grupo, né? Meu Deus, o que está acontecendo? O menino está virado, né? O menino não dorme, o menino, como se diz, nunca fez isso e agora está fazendo. Então, a limpeza antiparasitária, ela é de suma importância. Hoje, gente, assim, tudo isso tem na internet, né? Isso, assim, são estudos, e a cada dia mais a gente tem hoje, a nossa precursora é a Cláudia Marcelino, né, que hoje é uma nutricionista e ela fala muito sobre a questão da alimentação. Então, existem vários tipos de protocolos, vários tipos de dietas, né, cada um, depois de uma bateria de exames, depois de toda a orientação médica, né, seguindo, assim, ver um quadro de melhora bem significativa nos processos alérgicos, né, nos processos gastrointestinais, que são, assim, a maioria das dificuldades, né, do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, eu acho que é muito válido, sim, você limpar o corpo, fazer uma dieta boa, suplementar, né, junto com todo o processo terapêutico, junto com todo o processo familiar. Eu acho que isso faz muita diferença na vida dos autistas. Eu queria perguntar para o Tiago. Tiago, é muito bom ver o seu lado. Eu quero saber, hoje em dia você faz alguma terapia intensiva ou diminuiu? O que você faz hoje em termos de terapia? Obrigada. Bom, desde que eu entrei na universidade, eu comecei a fazer terapia. Eu comecei a fazer durante alguns meses, quando eu era calouro, mas a psicóloga que me atendia pediu demissão, e aí eu fiquei no stand-by. Em 2016, uma psicóloga lá do Saudavelmente, que ela também é professora universitária, ela é mestre em filosofia, chamada Tatiana, ela entrou em contato comigo porque ela atendia um aluno Asperger da medicina, chamado Otávio, que ele não conhecia outras pessoas com Asperger e seria interessante esse contato. Isso foi em abril de 2016.
eu conheci ela, comecei a ser atendido por ela de forma individual e também comecei a ser atendido junto com ele coletivamente, como se fosse uma terapia em grupo. Com isso, outras pessoas foram chegando. Hoje há estabelecido no Saudavelmente um grupo chamado Grupo Asperger, que já tem já chegou ao limite de pessoas, já deve ter umas 8 pessoas, assim, porque é muita gente para lidar, e aí quando vem muita gente fica aquele tumulto, assim, todo mundo fica meio perdido. Mas já tem cerca de uns 7, 8 alunos Asperger, mais ou menos nesse sentido. E eu tenho também o meu atendimento individual, que já tem aí uns 2 anos ocorrendo, né, de terapia. E é um processo bastante bom para mim, porque eu também tomo medicação mais para comorbidades mesmo associadas, né? E é basicamente isso, assim, né, que ocorre. Essa terapia, tanto individual quanto em grupo, ela foi muito benéfica no sentido de prover identificações com outras pessoas. Então, você tem pessoas de diferentes áreas, você tem estudante da medicina, você tem gente da psicologia, gente da arquitetura, geologia, física. Você tem gente de diferentes cursos ali conversando, muitas vezes destilando ódio pelo ambiente acadêmico, que às vezes é burocrático, é desconfortável, e ao mesmo tempo também se identificando em várias histórias e vendo que não estamos sozinhos, né, nesse barco. Então, a melhor coisa que aconteceu para mim durante essa trajetória acadêmica, durante a graduação, foi poder ser atendido e ter esse acompanhamento constante, né, que é geralmente uma vez por semana, individualmente, e uma vez por semana também por grupo. Então, são datas já separadas do meu calendário para terapia. Eu acho muito importante também a terapia em grupo, né? Não só para as pessoas que têm esse transtorno, mas para quem está em torno dele, né? Que às vezes tem também outras questões emocionais que a gente às vezes vai diagnosticando depois, né? Nos pais e nos familiares. Mas a gente tem, aqui em Goiânia, a gente conseguiu fazer 2 grupos de desabafo mediados por profissionais, né, por uma psicóloga. E é muito positivo. O grupo de Aparecida foi muito marcante, que ele foi bem intenso, assim, durante 1 ano, era todo mês. E a gente começou todo mundo chorando, mas era chorando mesmo. Os pais choravam, que dava até dó de você ver o pai chorando. Você chorava porque o pai estava chorando e chorava de novo por causa do seu problema também. A gente chorava muito. E depois, do meio, a gente começou já a falar de estratégia, de luta, o que um conseguiu, o que um outro estava tentando, descobriu alguma coisa que tinha direito a comprar um veículo, né, com desconto. O outro, como que aciona o plano de saúde para cobrir as terapias. O outro para comprar passagem para poder viajar com certo desconto, o outro para ter acesso ao cartão de estacionamento especial. Então aí a gente foi trocando ideias, né? E como é importante o grupo, porque muitas vezes, individualmente, a gente não consegue vivenciar e nem sair daquela situação. Aí a gente também faz um projeto na chácara, que a gente reúne uma vez por mês, a cada 2 meses, a gente reúne as famílias como um todo. Vai o pai, a mãe, as pessoas que têm o diagnóstico de autismo, crianças pequenas e já está chegando os adolescentes. E aí a gente olha, vê um, vê outro, a gente vê, é assim mesmo. Isso que eu vivo é normal dentro dessa história. Porque se a gente fica muito no nosso mundo, não sei se acontece com todo mundo, mas acontece comigo. Às vezes a gente começa a se desesperar ou a ficar excessivamente preocupado e sem saber como agir, reagir, como buscar ajuda, porque fica ali diante daquela situação que nos choca, nos irrita, nos indigna por N motivos, às vezes, do que aquela pessoa que tem o transtorno está fazendo, que você fica indignado. Ele não conseguiu absorver aquela regra de que não pode fazer tal coisa, ou as pessoas que estão em torno, que não têm paciência com aquela pessoa, que a gente fica indignado também, né, com isso. Outros que não conseguem aceitar que aquela pessoa tem um diagnóstico, não passa, está melhorando, e nananã, daqui um dia vai estar assim, vai estar assado, né? Elas não conseguem, por exemplo, vai visitar, leva uma coisa que é inadequada mesmo para aquela pessoa, não entende que aquele tipo de material não é adequado, por mais que a gente mostra, fala, propõe uma saída, um passeio que não é adequado, às vezes a gente mesmo
quer esquecer, quer fingir que não é com a gente, quer ir para tudo quanto é lugar, 3, 4 coisas no mesmo dia, uma agenda lotada, aí chega no fim do dia o menino começa a mostrar irritação, a criança começa a ficar irritada, o adolescente, e a gente é que provocou tudo aquilo, né? Então a gente tem que também estar no processo terapêutico, eu acho, os adultos. Nossa, olha, aquilo que o professor falou, de ter uma psicóloga numa escola, de ter uma psicopedagoga, e eu acho que toda escola tinha que ter um grupo, uma roda de conversa para os pais. Tinha que ter esse momento uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, sei lá, mas os pais tinham que se ver, se reconhecer, falar do que está passando. Porque você imagina isso que o Tiago contou, né? Que ele ficava chateado daquilo que as pessoas falavam dele, eu não entendi, ele ficava no banco de reserva. Imagina os outros, né? Que não conseguem nem contar como é que foi o dia escolar dele, e só chega em casa a criança, a outra pessoa, contando o que o coleguinha fez de inadequado. E a mãe vai ficando apavorada, porque meu filho convive com uma pessoa que faz assim, isso, faz aquilo outro. Se a gente tivesse uma roda de conversa assim, ó, a gente colocaria as coisas como nós estamos fazendo aqui, e tudo ia ficar mais assim, né? Essa troca, essa compreensão ia fluir melhor, e a gente ia conseguir mesmo pôr aquela pessoa no meio da roda, ela para dentro daquela roda, porque ia haver a compreensão, ia haver a tolerância, porque está tendo a informação circulante. Não basta ter informação, ela tem que circular. Não adianta eu estar informada, mas e o outro? E o que eu estou trocando com o outro? Eu tenho que dialogar também, tem que construir uma informação a partir do meu conceito com o dele, a gente construir um terceiro conceito. Se isso não acontece, se fica só comigo, não adianta. Não adianta. Então a inclusão, ela é possível, ela é real. Eu já vivenciei ela de forma plena lá no Rio. E aí resgatou todos os meus sonhos, assim. Eu vi, gente, isso acontece, é real, melhor do que eu sonhei. Uai, por que isso não pode continuar acontecendo? Por que não pode acontecer para o filho dela que está fora da escola hoje? Eu não fico satisfeita de saber que tem uma criança fora da escola, não. Eu entendo que às vezes pode ser uma escolha dos pais, pode estruturar um tratamento dentro de casa. Tá certo, é bom, é importante, também é necessário. Mas e o momento dele se reconhecer e ser reconhecido? Dele ver as pessoas que estão mais ou menos do tamanho dele ou da faixa etária dele, aqueles também aprender a lidar com ele, mesmo que ele seja severo, aprender a levar ele no banheiro se ele não souber ir sozinho, aprender a mostrar para ele as etapas do banho. Por que o colega não pode fazer isso? Por que é só os pedagogos? Por que a gente não pode preparar os colegas? Afinal, quando eles tiverem, às vezes, escolher a profissão, ele pode até ser despertado, terapeuta ocupacional, psicólogo, fisioterapeuta. A gente pode abrir o ramo de conhecimento a partir da vivência. Ele não está fazendo aquilo, não é caridade, porque eu estou com dó do outro, não. É direito do outro de ter aquele atendimento, e é direito do outro, acho até mais do outro, de saber que existe aquela realidade, não viver às vezes eu fico pensando que a gente vive uma realidade Hitler, de padrões que existe só se eu construir mesmo, se eu forjar isso muito bem forjado. Porque a realidade não é assim. Por que eu não reconheço que foi o Tiago que nas audiências públicas trouxe muito esse termo, a neurodiversidade? Como é que uma pessoa entra no ambiente educacional sem ser avaliado antes? Basta pagar, ou dar um nome, ou preencher o 0800. Por que a gente não faz o plano de ensino a partir do perfil da turma? Como que você bola um projeto de ensino sem conhecer para quem? Como é que você faz uma aula sem saber quem vai estar ali na sua turminha? Como é que faz isso? Eu fui professora, nossa, olha, é incrível, eu era professora e muitas vezes eu tinha que ser um aluno, para acessar aquele aluno. Eu tinha que brincar, eu era professora universitária, tinha que brincar com as brincadeiras dos jovens, que eram às vezes até infantis, para poder acessar eles, mas eles aprendiam e progrediram, né? Eu só quero fazer uma inclusão da outra pergunta, que eu complementar uma coisa, que é sobre a questão terapêutica, digamos assim, que o ambiente que foi construído no Saudavelmente para Asperger foi um ambiente bastante assertivo. Então, a nossa psicóloga, ela começou a ler muito sobre Asperger, ela começou a ler sobre os livros, teve muitas decepções com a literatura médica e também, né, questionou a gente sobre muitas coisas. E uma coisa muito legal que eu acho que ela fez durante esse período
foi de afastar os ASPs de um processo extremamente traumático dentro do Saudavelmente, que é o chamado acolhimento. O acolhimento funciona da seguinte forma: você chega o estudante lá que precisa de um atendimento e ele é levado com um monte de gente dentro de uma sala, em grupo, para falar do seu problema. E isso era uma questão extremamente desconfortável para todo ASP que chegava lá. Então, tem um colega que faz parte desse grupo, que ele é da geologia, que ele quase desistiu. Ele foi lá uma vez, ele teve uma crise e foi embora, vazou. E aí, isso é algo bastante preocupante. Então, ela montou a seguinte regra lá dentro. Qualquer estudante que chegar aqui, que diz que é ASP, me chama imediatamente. Não é para passar por acolhimento, não é para passar por nenhum desses processos, para conversar diretamente comigo. E aí, com o meio desse processo, a gente vai aprendendo também a construir algumas coisas. Tiago, meu nome é Roxânia, bom dia. Eu tenho um filho, meu filho não tem dificuldade. Eu só quero saber de você, como ASP, você tem dificuldade de aprendizado? Como é o seu aprendizado em relação aos conteúdos como aluno dentro da sala? Os professores, sabendo que você tem essa dificuldade, eles se adaptam ao conteúdo, à sua realidade, ou eles seguem o conteúdo normal, sem se preocupar que você tenha dificuldade, que você interaja com os alunos de acordo com o seu conhecimento? Sobre o aspecto educacional, eu nunca tive algo adaptado, né, nesse sentido. Assim, particularmente, nunca tive muita dificuldade para aprender. O meu maior problema sempre na educação formal foi trabalho em grupo. Eu sempre odiei trabalho em grupo, porque, assim, as pessoas ou elas fazem de menos, ou elas também criam um ambiente extremamente desconfortável para a produção de trabalho em grupo. E durante... pelo menos na minha época de ensino fundamental, às vezes tinham trabalhos que eram obrigatórios em grupo, mas eu fazia individual por teimosia. E os professores, eles tinham que aceitar. Eles não tinham outra escolha, porque o trabalho estava lá e estava pronto, estava entregue. Mas eu sempre tive muito problema com essa questão de atividades em grupo. No meu curso de graduação, que é jornalismo, tudo é em grupo. Mas eu já me acostumei. Fazer o quê, né? Nunca tive assim, problemas maiores. Já tive alguns desconfortos, né, nesse sentido de trabalhos em grupos, mas eu consegui achar pessoas que eu consigo até funcionar. Então, essas pessoas, geralmente, elas já me procuram para fazer trabalho, eu já sei como é que elas funcionam. Às vezes eu sei se eu preciso pressionar um pouco mais para que façam alguma coisa, porque às vezes eu sou muito chato, fico pegando no pé, mas está funcionando, né? Mas eu acho que um dos maiores problemas dos ASPs com relação à educação formal é isso. A gente não tem... muita necessidade de ensino adaptado. Sim, às vezes nós temos os enfocos em algumas disciplinas, em outras, né, de fato, de achar algo mais interessante e outra coisa muito pedante, muito chato e levar com a barriga. Mas nosso maior problema é fazer atividade em grupo, sabe? Porque neurotípicos, às vezes, eles são imprevisíveis demais para poder lidar, sabe, com eles. Tiago, eu queria saber... depois do seu diagnóstico, como ficou os seus amigos ao saber que você era Asperger? Os meus amigos, assim, necessariamente dos que estavam nessa época do processo, eles acompanharam o processo do diagnóstico, né? Eles foram parte disso. No início teve um certo estranhamento, eles tinham uma noção de autismo bastante estereotipada, né? Então, mas à medida que nós tínhamos a convivência semanal, né, 5 dias por semana, nos vendo, trabalhando e estudando juntos, eles começaram a ver algumas particularidades que confirmavam aquela suspeita. Então, inclusive, um dos pontos fundamentais para o meu diagnóstico foi o depoimento de um amigo meu sobre o nosso dia a dia, da forma como ele me enxergava, o meu comportamento. Ele gravou um áudio de 14 minutos, na época, para a Mariluce, que estava fazendo esse processo. E o áudio dele foi, assim, definidor, assim. Ela tinha muita dúvida do meu diagnóstico e depois desse áudio dele relatando os impasses e tudo mais que as coisas começaram a acontecer. E desde que eu fui diagnosticado, eles sempre abraçaram a causa de forma muito agradável, sabe? Eles aceitam muito tranquilamente e eles fazem de tudo para criar um clima agradável também. Então, eu sou muito satisfeito com relação a esse aspecto. Assim, é muito importante, né, esse tratamento. A gente buscar as unidades que fazem, né, esse acolhimento
e ter um processo diferenciado, né? Não é que é para todo mundo, não adianta a gente querer o profissional achar que da mesma forma que ele acolhe todos, vai acolher uma pessoa dentro do transtorno que não vai, que é diferenciado. Tem que ter um tratamento, né? Não é que a gente quer a preferência, é que precisa ter a preferência no atendimento, é uma necessidade nossa. Porque as pessoas do transtorno muitas vezes não conseguem aguardar, se sentem incomodadas e gera pânico. Então, essa questão da vaga do estacionamento é uma questão importante às vezes. Não é para todos os momentos, nem para todos os casos, mas às vezes faz diferente ele ter acesso àquela consulta. Porque às vezes a pessoa não consegue chegar lá porque desregula antes. Desregula porque está ali ansioso, sentindo aquele ambiente de hospital e aquele dificuldade para parar, a pessoa que está conduzindo o carro fica tensa e aí começa o problema. Então, tem que ter mesmo essa acessibilidade. Da mesma forma que o deficiente físico está conquistando as rampas, às vezes essa linha condutora, a pessoa com transtorno do espectro autista precisa contar com instrumentos e ferramentas que possibilitam ela ser atendida. Ela conseguir até absorver o que está acontecendo ali. É o seguinte, em termos de propostas, né? Eu queria colocar o seguinte, que vocês entrassem em contato com o Conselho Educacional de Goiás e levassem essa ideia de ter mais pedagogas e principalmente psicólogos dentro das escolas. E também esses grupos não governamentais, igual eu participo da Associação Amador de Campinas e também da Associação Amador de Campinas, para ampliar essa ideia. Porque ser humano não é cobaia. Ser humano é ser humano. Então é o seguinte, a proposta é vocês ampliar, fizesse um documento aqui, ampliasse e levava para o Conselho Estadual de Educação, porque é interessante. Muito obrigado. Eu até queria fazer um convite, porque a Associação das Famílias e Amigos de Goiás, a AFAAG, ela está agora cadastrada na OVG. Então, a OVG, ela é a Organização dos Voluntários de Goiás, né? Ela tem umas palestras que dão certificados de 2 horas para a pessoa iniciar o processo de voluntário. E nós temos já o projeto Voluntários da Turminha, que a gente pode estar absorvendo e direcionando para várias coisas. E eu gostaria de pedir um voluntário aqui. Ah, sim, nós vamos fazer uma agenda agorinha também, obrigada. Queria convidar alguém aqui, algumas pessoas que se sentirem, assim, motivadas, né, a se unir a nós através da associação e do movimento e nos ajudar a escrever projetos, porque muitas vezes eu chego nos parlamentares, eu consigo chegar, como a gente chegou até aqui, né, cedeu esse espaço, mas e o tempo para estar redigindo o projeto? Tinha que ser um projeto de lei, toda a escola, com tantos % de alunos com alguma deficiência, que tenha obrigatoriamente um pedagogo, um psicopedagogo e um psicólogo, que faça trabalho com as famílias. Isso tem que estar na lei. E há outras coisas também. Eu acho que oficina de produção de material adaptado. Muitas vezes as mães vão lá para a Pestalozzi, vão lá para o CRER, vão lá para a PAI e ficam aprendendo a bordar. Tudo bem, o bordado, o crochê é legal. Mas por que ela não pode fazer um brinquedo para brincar com o seu filho? Ou um material que ele vai se interessar? Ou um material cognitivo? Ou um material que ele vai possibilitar enfrentar e superar uma dificuldade emocional ou de fazer relacionamentos? Às vezes ela vai aprender a escrever uma história social ilustrada. E aquilo vai fazer diferença na vida do adolescente, do adulto, e faz mesmo. Às vezes não consegue entender o processo da higiene. Por que ela não produz um livro ilustrado lá? Que seja com bordado, que seja com fotografia, que seja com recorte de revista, mas que faça alguma coisa para ela, durante o tempo que ela está com o filho, eles dois possam se relacionar melhor. Eu acho que isso é muito importante. Oficinas de materiais. Então, se alguém se interessou e pode ter um tempo, gostaria de me ajudar a Marluz, que é da associação, o Tiago também, que está junto conosco, a redigir projetos, a levar para os parlamentares para eles poderem defender nossas ideias. Então, nos procure. E vamos falar da agenda? Nós temos uma agenda. Esse mês é um mês muito especial, né? O mês já começa logo dia 2, segunda-feira, com o pé direito azul. A gente aqui na Assembleia. Então, nós temos várias coisas interessantes acontecendo esse mês. Bom, a pergunta tem uma colocação. Eu sou o Wellington, minha filha, Ana Luísa, ela tem 9 anos, fará 10 esse ano. Ela faz o 4º ano.
E eu nunca teve também o material adaptado. Ela se dá bem na escola até. Quando fala, vai ter prova, não, estudei, terminei a prova foi boa, então, e sempre tirou notas boas. E realmente a dificuldade que ela tem é social. E até, assim, fala, nas orações ela fala que já pediu para o Papai do Céu mandar um amigo para ela, porque ela não faz amigos. E esses dias eu estava acompanhando a educação física, eu vi que eu vi a fala do Tiago aí, a Ana Luísa na fala do Tiago, ela sentada, vendo os coleguinhas fazendo educação física, porque ela falou, eu perguntei, por que você está sentada? Ela falou, porque eu não gosto de jogar bola. Eu gosto de pular corda, porque pular corda ela faz individual, ela não faz coletivo. Então é isso, eu senti assim, ela não gosta. Quando é coletivo, ela não se dá bem ali, então. E a minha pergunta é, quando que esses colegas estão prontos para saber, estão prontos para entender o que é o autismo, que aquela coleguinha ela é diferente deles, mas que precisa deles, que precisa saber, que precisa apoiar, que ela precisa participar também e precisa ter amigos ali, precisa participar da escola como os outros participam, das atividades, de tudo. Eu vou só pontuar um pouquinho, Wellington, e depois eu passo para o Tiago. O que eu vejo muito assim, é até um relato que eu vou passar de uma mãe, de um paciente de Goianésia. Ela é Asperger, o marido é Asperger, e o filho é autista clássico. O que ela me falou? Isso me pôs a pensar muito, eu acho que o Tiago até colocou isso muito em palavras aqui. Muitas vezes passa por arrogante, porque eles pensam além do que nós estamos pensando. O que eu vejo no Tiago, o que eu vejo na filha do Wellington, é assim, eles sabem muito. E às vezes eles não têm a paciência de ficar perdendo tempo com minúcias que eles já sabem, né? O social realmente é pobre. E essa mãe me falou foi isso. Ela falou, olha, Mariluz, o que eu percebo aqui nessa cidade, e a gente não pode sair por conta do trabalho do meu marido, eu vou me sentindo tão introspectiva, porque eu vou conversar com uma pessoa, e a pessoa acha que, assim, eu sou tão arrogante, e eu sinto que a pessoa, ela usou esse termo, gente, e eu sinto que a pessoa está tão aquém do meu conhecimento, que eu não tenho paciência. Então, vai debater um tema, por exemplo, o próprio autismo mesmo. As pessoas ainda estão com aquele conceito arcaico que autista é aquele menino que fica lá no chão balançando, né, que está lá estereotipando. Gente, vamos andar com o tempo. Então, o que eu percebo tanto assim nos Aspergers e nos autistas de maior funcionalidade é essa descrença, sabe? Assim, de ficar esperando aquele conceito já, né, totalmente chulo, que todo mundo já sabe, e não vem com coisas novas. Então, o próprio debate é mais ou menos assim, o que ela me falou para fechar. Eu sou inteligente, mas eu sinto as pessoas burras, sabe? Mas ela não vai poder falar isso para todo mundo, né? Então, em alguns casos falam, mas ela se sente introspectiva justamente porque ela não tem paciência, né? Aí, com relação à questão da escola, né, eu vou passar para o Tiago, porque eu acho que ele pode te dar um feedback mais fidedigno. É bastante interessante esse relato, porque uma das maiores queixas dos Aspergers que eu conheço é que eles usam exatamente a seguinte frase: as pessoas são desinteressantes, as pessoas são chatas, né? E quando eles falam isso, eu sinto até um desconforto, assim, porque eu falo, nossa, essa sinceridade está muito excessiva até para mim, sabe? Agora, com relação à questão da preparação, eu vou ser um pouco negativo nesse sentido. Eu acho que as pessoas nunca estão preparadas. Pelo menos do ambiente da graduação, eu não vejo preparação nas pessoas. As pessoas ainda estão muito, muito disponíveis para fazer piadinhas, para fazer comentários, fazer fofocas, entende? Eu nunca falei no ambiente da graduação explicitamente que eu sou Asperger,
Mas todo mundo na graduação sabe, porque já rolou como fofoca. Tem a piada que eu sou um robô, que se jogar em água eu entro em curto-circuito, essas coisas assim. Às vezes eu rio junto, às vezes eu acho sem graça, mas acontece, né? Mas eu acho que nessa questão, até envolvendo a questão terapêutica, eu acho que é muito interessante ter uma maior junção de pessoas, até porque se o sujeito Asperger ele está isolado, talvez ele pode encontrar uma pessoa que está na mesma situação e estabelecer um vínculo duradouro, né? Lá no grupo nós estamos com uma experiência legal que a gente está começando a fazer, a gente não sabe ainda se vai para frente, mas nós estamos trabalhando nisso, que é um podcast que inclusive o nosso slogan é um podcast em que autistas conversam, já que, né, dizem que autista não gosta de conversar, é um podcast de muitos autistas conversando sobre diversos temas. E, digamos assim, uma coisa que eu não deixei de perceber é que no YouTube, por exemplo, existem muitos canais, né, de pessoas que falam sobre as experiências delas, mas eu nunca vi alguma coisa de várias pessoas autistas, né, e a gente está tentando fazer isso. E está sendo algo muito legal, assim, no sentido de prover esse contato. Porque no dia a dia, muitas vezes nós ali nos grupos estamos com as nossas vidas ali isolados e tudo mais, mas quando a gente se encontra, há uma sintonia muito boa, né? E seria muito legal se essa experiência ela passasse, né, nas instituições. Até porque nós, ASP, nós temos uma predileção muito clara por estudar, pela questão, né? Então, assim, por exemplo, no ambiente acadêmico, tem muitos ASPs. Tem ASPs como estudantes, tem ASPs professores, e muitos deles não sabem que são diagnosticados. Tem uns que são diagnosticados na terceira idade, sabe? Então, eu acho que quanto mais isso se expandir, mais essas pessoas vão estar menos isoladas, e eu torço muito para que a sua filha consiga um vínculo duradouro. Vai ser muito bom para ela e vai ser muito bom também para outra pessoa, né, que conhecer. Isso. Dia 2 de abril, Dia Mundial do Autismo. Nosso muito obrigado aos palestrantes, pessoal que fez a mesa pela manhã, a senhora Ana Paula Ferrari, representante da Moab Goiânia, Asperger, e jornalista, senhor Tiago Florencio de Abreu, muito obrigado. E também a senhora Mariluce Caetano, fonoaudióloga e diretora da FAAG. Muito obrigado pela participação de vocês nesta brilhante mesa redonda. Teremos, senhoras e senhores, neste momento, a apresentação, né, nesse instante, cultural do Asperger e estudante de física pela UFG, o senhor Maurício Andrade Garcês Henrique, que irá fazer uma apresentação, junto com a musicoterapeuta, senhora Kelly Cristina Tobias, também se preparando aqui, dentro do projeto de conscientização ao autismo, no saguão da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em comemoração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Bom dia a todos. A musicoterapia trabalha a reabilitação, a ajuda, a melhora, uma melhora significativa através do som e da música. E com o Maurício a gente faz um trabalho diferenciado. Nós trabalhamos o canto dentro das possibilidades que ele mais gosta. Maurício gosta de cantar, gosta de diversos estilos musicais. Tem uns 2 que ele não gosta, mas ele já está cedendo aos poucos. Nós vamos apresentar alguns desses estilos musicais, vamos apresentar uma das nossas composições, vamos fazer também um trabalho nós vamos fazer um dueto com uma interpretação, uma cena também, para que vocês possam ver, e vamos finalizar com uma música que fizemos em homenagem ao Dia Mundial do Autismo. Espero que gostem. Com vocês, Maurício Garcês. Sole, n'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggia una festa. Che bella cosa una giornata e sole, ma nato sole.
fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Quando fa notte il sole se ne scende, me viene quasi una malinconia. Sotto a finestra doia restaria. Quando fa notte il sole se ne scende, mandato sole più bello in me, o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Agora, com vocês, a música Preguiça. Essa é composição do Maurício. Eu tenho preguiça de cantar, e são muitas coisas a me atrapalhar. Eu fiz uma música pra você saber que essa preguiça vai virar CD, pra tomar um banho, ir pra faculdade, trabalhar bem duro na minha idade, de lavar a louça, a casa limpar, quando estou dirigindo, de ultrapassar. Eu tenho preguiça de emagrecer, como um bom gordinho, gosto de comer, acordar bem cedo, que situação, mas jogar videogame eu não tenho não. Eu tenho preguiça de cantar, e são muitas coisas a me atrapalhar. Eu fiz uma música pra você saber que essa preguiça vai virar CD. 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Tivemos aí a brilhante apresentação do Maurício Andrade Garcês Henrique e a musicoterapeuta senhora Kelly Cristina Tobias. Tem mais uma, né? Inclusive, Kelly, pode gravar o CD sim. Se depender de todos nós aqui, a venda vai atingir o número recorde que vocês precisam, tá bom? Vamos aplaudir mais uma vez Maurício e Kelly na apresentação musical do Dia Mundial do Autismo. Tanta coisa pra dizer, tanta coisa pra falar, sentimentos incomuns não dá pra explicar. Você consegue me entender, não precisa me contar. Eu sei que é difícil, mas não vou me calar. O que eu quero de você é um diferente jeito de olhar. Nem tudo que se vê é fácil de se notar.
é fé, amor e compreensão, e que sinta bem forte as batidas do meu coração. Não preciso da sua dó, nem da sua compaixão. O que eu quero é que você respeite com atenção. Olhe o mundo ao seu redor, mude o jeito de pensar. O silêncio fala, é só você olhar pra escutar. O que eu quero de você é um diferente jeito de olhar. Nem tudo que se vê é fácil de se notar. O que eu preciso é fé, amor e compreensão, e que sinta bem forte as batidas do meu coração. Olhe pra mim e acredite que eu posso mais. Segure a minha mão, me ajude a caminhar. Falo com os olhos, com as mãos e com o coração. Olhe e sinta o pulsar da minha emoção. O que eu quero de você é um diferente jeito de olhar. Nem tudo que se vê é fácil de se notar. O que eu preciso é fé, amor e compreensão, e que sinta bem forte as batidas do meu coração. Nós queremos agradecer o carinho de todos que vieram prestigiar esta festa maravilhosa, essa abertura maravilhosa do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por que não uma festa, né? Porque trouxemos aqui pessoas realmente talentosas, se apresentaram nesta manhã e deixaram um pouco do amor ao próximo, e realmente é isso que a gente precisa no mundo todo. Agradecemos mais uma vez essa brilhante realização da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e a sessão de atividades culturais em comemoração ao dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Agradecemos a você que veio e continue prestigiando e dando incentivo a esses projetos pelo mundo todo. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!